Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Trago aqui dois especialistas que vão inspirar milhares de brasileiros como construir carreira e empreender fora do Brasil com legalidade e protagonismo. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Lócio, que é sócio da boutique jurídica SLS Legal, especialista em imigração, trust e planejamento patrimonial, com atuação simultânea no Brasil e Estados Unidos. E seja muito bem-vindo, Dr. Henrique Sclier, CEO e fundador da Premium GMP, partner da SLS Legal e na LS Advogados do Rio de Janeiro, com formação internacional e ampla experiência em negócios no cenário global. Prepare-se, porque esse episódio vai além dos vistos e processos. Ele fala de visão estratégica, tomada de decisão e construção de carreira com identidade brasileira no mundo. Vamos juntos? Então, bora lá conversar com esses dois especialistas que vão te abrir os olhos para o mundo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, queria agradecer demais a oportunidade, o convite. A gente sempre gosta de conversar um pouco sobre internacionalização de carreira, os desafios que a gente enfrenta quando chega nos Estados Unidos e mostrar que esses desafios são superáveis e é possível, você que está no Brasil, que sonha morar nos Estados Unidos, que tem uma companhia no Brasil, empreender aqui. E o que a gente tem a dizer, talvez o Henrique esteja totalmente do meu lado nessa, é que se você é um empresário no Brasil, muito provavelmente você vai ser um empresário de muito sucesso nos Estados Unidos, porque as barreiras aqui, por mais que você tenha um mercado extremamente concorrido, você tem um governo que apoia em muita coisa e acaba com a burocracia. Então é muito mais fácil empreender aqui do que empreender no Brasil, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Uau, que notícia maravilhosa essa que você trouxe aqui para a gente, né? Vocês dois têm histórias diferentes, porém têm o mesmo propósito na imigração. Eu quero saber com o Dr. Henrique, como é que começou a trajetória de cada um e o que te motivou a ir para os Estados Unidos. Depois o Dr. Bruno também fala sobre isso, mas quais foram os primeiros desafios profissionais? Legal, obrigado pela oportunidade, Cláudia. Primeiro, o que motivou a vir para os Estados Unidos foi talvez o impacto que todos os brasileiros que já tiveram a oportunidade de visitar os Estados Unidos tiveram. Então, normalmente a nossa jornada começa através daquele visto de turista, o visto mais emitido pelos Estados Unidos, e aí você vem, visita Disney, visita Miami, conhece a Califórnia, conhece os lugares e fala, bom, as coisas funcionam um pouco diferente aqui, talvez eu possa ser um lugar para eu construir minha família, para que meus filhos possam ter acesso a uma educação de primeiro mundo, etc. Então, foi um encantamento, e aí ao longo da minha jornada profissional, eu tive a oportunidade de fazer 2 intercâmbios aqui, ainda na época da faculdade, então eu rodei um pouco os Estados Unidos, e quando eu voltei para o Brasil, ainda como estudante de Direito, eu voltei com aquele sentimento de que cedo ou tarde eu vou acabar, meu destino é os Estados Unidos. Cedo ou tarde, quando eu tiver uma oportunidade profissional, eu vou acabar voltando, e aí a minha carreira seguiu no Brasil, advogado, sócio de escritórios, mas eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Califórnia, em Los Angeles, um mestrado na área de Direito Internacional. Então foi um momento que foi, bom, é agora é a oportunidade de eu abraçar isso, e ali a vida foi seguindo, né? Então, a nossa trajetória, minha e a do Bruno, passa como cliente, como imigrante, na verdade. Então, quando a gente está conversando com uma família que está no Brasil e sonha morar nos Estados Unidos, a gente passou por todas essas etapas. A gente passou a etapa do sonho, a etapa das dificuldades, a etapa da ansiedade. Você fica naquela incerteza, vai dar certo, não vai dar. Então, eu, como estudante internacional aqui nos Estados Unidos, sei das dificuldades que é ser estudante aqui nos Estados Unidos. O Bruno fez um processo consular, sabe das dificuldades desse processo, os desafios. Ou seja, a experiência pessoal minha e a do Bruno, que foram diferentes, mas agregando e somando, faz com que a gente consiga atender com muito mais qualidade os nossos clientes. Acho que talvez esse seja o principal diferencial, tanto da Premium quanto da SLS, né, Bruno?
Eu vou começar pelo final, vou começar pelo propósito, que é o que uniu a gente. Porque o que trouxe essa união, essa parceria, essa sociedade, que iniciou pela Premium, que é uma empresa de planejamento imigratório, uma empresa voltada para o empresário e para a família que está no Brasil e que quer entender como é que funciona o mercado americano, que posteriormente, por uma necessidade legal, migrou para um escritório de advocacia também. A principal missão, quando a gente construiu as empresas, era informar, era mostrar para as famílias, para as pessoas, que atravessar o processo que a gente tinha atravessado, com todos os medos, como o Henrique mencionou, com todas as inseguranças, a gente mostrou que atravessar esse processo era possível, que era mais fácil do que muita gente imagina. Então a gente entendeu que a nossa maior missão era e continua sendo levar informação, porque por mais que a gente já faça isso há bastante tempo, a gente ainda se depara com a maioria esmagadora das pessoas que desconhece, que não sabe que é possível empreender, que é possível trazer a empresa para cá, que existem vistos específicos para empresários, que os Estados Unidos é um país aberto para grandes talentos, ou seja, se você é muito bom no que você faz, você provavelmente vai conseguir vir para cá com visto de residência permanente. Em contrapartida, se você é um empresário, quer aumentar a marca, se você quer crescer a tua companhia, internacionalizando a empresa, os Estados Unidos também está de portas abertas para você que quer empreender. Então, a nossa missão sempre foi essa. E a minha trajetória começou dessa maneira, muito parecida. Eu sempre ia para os Estados Unidos, eu frequentei os Estados Unidos, eu era um amante da Disney, enfim. Como todos os brasileiros, a nossa jornada começa com o Mickey. Então, a gente veio para cá, como é que faz para morar aqui? É possível? Como é que se tira isso do papel? A gente começa a ver as diferenças no posto de gasolina, enfim, na segurança, nas ruas, e aí aquilo não sai da nossa cabeça, até que em algum momento a gente se depara com essa informação de que é possível, e aí você tem a escolha: corro atrás do meu sonho, vou atrás dessa luta, ou permaneço onde eu estou? E é isso que cada um precisa decidir no momento de migrar ou de mudar de país, qualquer país que seja. Pela experiência que vocês trazem e do jeito que vocês falam em relação ao tempo, vocês já estão aí há mais de 20 anos, né? Não tanto. Nós somos muito jovens ainda, não temos jovens aí, né? Estados Unidos assim. E a pergunta que não quer calar: vocês se conheceram aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Legal. Primeiro, eu vou completar uma década. A gente chegou mais ou menos numa etapa próxima. O Bruno, se não me engano, chegou em 2016, me corrija se eu estiver errado, eu cheguei em 2017. Deu tempo de fazer muita coisa, mas foram 8 anos desde a minha chegada aqui nos Estados Unidos. E eu e o Bruno, nós temos diversos pontos em comum, várias coincidências da vida, morávamos no mesmo bairro, no Rio de Janeiro, e frequentamos a mesma faculdade, ele no curso de graduação, eu na pós, enfim, a gente tem vários amigos, situações em comum, mas a gente se conheceu efetivamente. Time em comum. Time em comum, claro, está aqui, está do outro lado aqui, o Flamengo. Mas foram coincidências do destino, porque a gente foi se conhecer quando nós trabalhávamos num grande escritório de imigração aqui nos Estados Unidos. Eu comecei durante uma mestrado, na verdade, eu comecei a atuar nesse escritório, o Bruno também, e aí foi quando a gente se conheceu, mas foi uma coincidência, na verdade, a gente ter tantas coisas em comum. Parece que a gente conhece há muito tempo, né, meu caro? Parece, né? Você tem bastante fluidez junto, né? Tem uma vibe muito legal, né? Amam o que fazem, né? Isso muda toda a concepção de quem trabalha, né? Uhum. Quero saber quais foram os momentos mais decisivos que moldaram a carreira de vocês e fizeram perceber que seria o caminho certo, largar tudo aqui e partir para uma nova empreitada nos Estados Unidos. Essa pergunta é uma pergunta que impactou muita gente e é uma pergunta muito comum hoje em dia, né? A maioria das decisões foram tomadas durante a pandemia. E a minha, pelo menos, não foi diferente, a crítica do Henrique também. Porque quando a gente mudou para os Estados Unidos, quando eu mudei com a minha família para os Estados Unidos, eu de alguma maneira entendi que eu ia largar o direito, eu ia largar a advocacia. Porque naquela época a gente não via essa quantidade de audiências online, a gente não via esses julgamentos todos acontecendo em salas virtuais, como o STF faz muito hoje em dia. Então eu imaginei, entendi que era impossível vivenciar essa experiência aqui e virei um empresário da gastronomia. Veio a pandemia, minha esposa é chefe de cozinha, então a gente abriu um restaurante aqui, por isso que eu virei um empresário da gastronomia. Veio a pandemia, a gente entendeu, o judiciário entendeu e o mundo entendeu que essas distâncias não existiam mais. A gente está nos Estados Unidos, você está no Brasil, a gente está fazendo essa reunião
quando que a gente conseguiria fazer isso antes da pandemia. A gente provavelmente ia ter que agendar um dia que estivéssemos nós dois no Brasil, um dia que você tivesse agenda, a gente sabe que a sua agenda também é super concorrida, então a gente entendeu que era possível, que era mais fácil e e a gente conseguiria desenvolver uma atividade assim, e foi quando a gente acabou migrando e voltando para o mundo do direito, voltando para essa paixão, voltando para o que a gente podia fazer para ajudar os brasileiros que queriam vir para os Estados Unidos e que queriam principalmente trilhar o caminho correto. Como é que você faz para vir morar aqui? Como é que você faz para empreender nos Estados Unidos? Então, assim, essa sede por informação, porque, né, acontece muito com o Henrique, com qualquer um que mora aqui, você perguntar o tempo todo como é que você fez, como é que eu faço, como é que você fez, então você acaba virando um conselheiro de imigração sem necessariamente ter o conhecimento sobre o tema. Então você fala o que aconteceu com você, e uma vez que deu certo para você, você imagina que vai dar certo para outras pessoas. Mas foi com base nesse princípio que a gente, depois de ter trabalhado no escritório de advocacia, ter entendido como é que funciona o processo legal, a gente passou a jogar essa informação a conhecimento de mais e mais pessoas, e eu acho que essa foi, hoje em dia eu não tenho a menor dúvida de que essa foi a decisão mais acertada da minha carreira. Que legal isso. De que cidade vocês estão falando? Vocês moram na mesma cidade? Moramos praticamente na mesma cidade. A gente mora na Flórida, no sul da Flórida, a gente mora na mesma região, não exatamente na mesma cidade. Eu estou falando de Pompano Beach e o Bruno está falando de Weston, mas as divisões de cidades aqui nos Estados Unidos acabam sendo como se fossem bairros no Brasil, né? Então é como se a gente morasse na mesma cidade, mas não no mesmo bairro, porque eu estou a 25, 30 minutos de distância do Bruno agora. Para facilitar, a gente fala Miami. Para facilitar, Miami. A gente mora em Miami, acabou. Assim como quem mora em Orlando ou qualquer região próxima fala que mora em Orlando, a gente que mora aqui embaixo fala que mora em Miami, assim a gente... Aqui em São Paulo, quem mora em Alphaville normalmente fala que mora em São Paulo, porque é muito próxima a distância também, né? E eu percebo o quanto as pessoas elas querem viver esse sonho, né? Mas muita gente trilha o caminho inverso, né? Em vez da pessoa procurar um especialista como vocês, eu até vi nas mídias sociais de vocês que vocês também fazem palestra, que vocês dão curso, vocês são muito ativos nessa área, né? Como é que uma pessoa que quer migrar para os Estados Unidos, que ela quer conquistar um status imigratório definitivo dos Estados Unidos, ela costuma fazer? É um processo complexo? Como é que foi a jornada de vocês até a obtenção do visto permanente? Legal, perfeito. Eu costumo dizer para os nossos clientes que é um processo simples, mas não é fácil. Porque às vezes a gente tenta simplificar muito e isso acaba sendo confundido por algumas pessoas, principalmente na internet. Então, o nosso papel como palestrante, como educador, como influenciador, se eu posso dizer assim, nas redes sociais, não sei se é muita ousadia chegar a esse termo, mas é um pouco do que a gente tenta fazer, influenciar no bom sentido, influenciar as pessoas a se planejarem. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Bruno, vocês vão perceber que a gente repete a palavra planejamento 57 mil vezes. Bom, eles são chatos, eles são repetitivos, mas é no bom sentido da palavra, porque o segredo, ainda mais no momento atual, é planejamento. Então, o que a gente faz na prática é ouvir a família. Então, se tivesse uma família aqui conversando com a gente hoje, eu queria saber quais são os seus planos, qual a sua intenção em relação aos Estados Unidos. Eu quero passear, quero ir para a Disney, quero ver o Mickey. Não, eu já visitei o Mickey, agora eu quero morar. Eu quero que minha filha, que vai completar 17 anos, faça faculdade nos Estados Unidos. Existem 1 milhão de cenários. Do ponto de vista migratório, existem 180 caminhos diferentes. São 180 tipos de vistos diferentes, para vocês terem uma ideia como o negócio é amplo. Então, o nosso papel como especialista é ouvir. Ouvir, entender. Existem clientes que têm pressa, querem vir amanhã. Tem cliente que não tem pressa. Fala, Henrique, eu sou funcionário público, eu vou me aposentar em 2028, eu só posso ir a partir de 2028. Posso começar? Perfeito, pode, claro, a gente faz um planejamento a médio prazo nesse caso. Enfim, então, existem alguns planejamentos, são uma combinação desses 180 vistos, que a pessoa quer chegar o quanto antes, mas também quer morar nos Estados Unidos de maneira permanente. Então, a gente faz uma combinação, por exemplo, um O1, um EB2, é uma sopa de letrinhas danada. Mas, assim, por trás disso está o nosso papel de ouvir, educar no bom sentido, né, essa pessoa interessada, colocar no papel, mostrar um planejamento
e aí sim a gente começa o trabalho, a execução desse trabalho, porque o que a gente conversa também com o pessoal, o que a gente faz na prática é contar a história profissional daquele aplicante. Então, a Cláudia desejando vir para os Estados Unidos, por exemplo, aplicar para um EB2 ou para um EB1, a gente vai contar a história profissional da Cláudia. E para a gente contar a história profissional da Cláudia, a gente precisa fazer uma imersão na sua carreira, porque ninguém mais do que você mesmo vai saber detalhes, momentos da sua carreira que foram super importantes, e etc. Então, a gente monta dentro do escritório um grupo de trabalho, uma equipe, apoio jurídico, apoio operacional, para que a gente faça uma imersão na sua carreira, literalmente. Aquela gaveta que tem 150 certificados que você nunca deu importância nenhuma, está quase jogando fora, quase jogou fora na última mudança. Não, que bom que você não jogou fora. Vamos abrir aquela caixa, vamos abrir aquela gaveta, porque a gente vai contar a sua história profissional. E é esse o interesse dos Estados Unidos, ouvir a sua história e entender se você tem ali os critérios para se mudar, para morar nos Estados Unidos, para contribuir com a sociedade americana. Então, nosso papel é mais ou menos esse. Foi mais ou menos isso, né, Bruno? De ouvir e traçar essa estratégia. Perfeito, meu cara. Eu acho que eu não tenho nem muito como complementar. O que a gente faz é levar informação, com muito planejamento, com muita estratégia. A gente apresenta para algumas carreiras que não tem a menor ideia de que são capazes, pessoas que são capazes, carreiras que são aptas para vir para cá, como, por exemplo, policial militar. É um profissional muito bem visto aqui nos Estados Unidos por conta do grau de capacitação. Então, a gente abre portas para carreiras que não tinham a menor ideia e, ao mesmo tempo, a gente traduz aquela história, traduz no sentido de planejamento, aquela história profissional de um médico, de um engenheiro, por exemplo, de uma maneira que a imigração entenda que aquele profissional, além de ser extremamente qualificado, ele é importante e necessário para os Estados Unidos. Então, a nossa missão principal é essa. Para você ter uma ideia, Cláudia, assim, bem superficial, bem vaga, o início de tudo está na sua faculdade. Então, hoje em dia, se você tem graduação, qualquer graduação que seja, enfim, administração, medicina, engenharia, ciência da computação, se você tem qualquer graduação, mais 5 anos de experiência profissional, eu posso dizer que você é elegível a algum tipo de visto imigratório que leve ao green card. Se você vai ter um bom caso ou não, aí é uma questão de planejamento, entender a sua carreira, como é que ela foi construída, quais foram as suas conquistas ao longo da sua carreira, qual é a relevância que você tem na sua área. Então, mas primeiro passo está dado, você já tem o primeiro passo garantido. E muita gente não tem essa informação, muita gente não sabe que é possível e aí acaba caindo naquela pegadinha, que é ficar aqui indefinidamente, vir para cá para tentar casar com alguém, ou chegam ao extremo de cruzar a fronteira de forma ilegal, pelo Rio, daquelas situações que você paga mais caro para fazer esse trajeto, com insegurança, vira refém daquela pessoa que está te trazendo, quando na verdade você poderia perfeitamente pleitear ao governo americano um visto que leva ao green card, que leva à residência permanente, porque você é um profissional qualificado. Então, esses são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia, conscientização e informação para as pessoas. E, Cláudia, um detalhe para você ter uma ideia, ontem a gente estava participando de uma live e a gente recebeu um comentário que era o seguinte: quanto está custando o Coyote? Eu espero que o usuário tenha sido irônico, até porque a live era toda no sentido da legalização, planejamento, etc. Aí surgiu essa pergunta. Eu fiz questão de responder porque as pessoas não têm noção que o Coyote é mais caro do que você contratar um advogado. O Coyote, em geral, as pessoas pagavam e continuam pagando. Hoje em dia o governo atual está tendo uma postura muito, muito rígida em relação a esse tipo de postura. A gente não recomenda para ninguém isso. Nunca recomendamos e agora pior ainda. Mas as pessoas pagavam mais caro para fazer o caminho errado e corriam risco de vida. Esse mais caro é quanto acima do que é legal? Olha, pode colocar aí quase uns 50%. Pagavam 30 mil, 25 mil dólares, 30 mil dólares, às vezes até mais. Acho que dependia de algumas circunstâncias ali, mas uma média de 30 mil dólares. A gente já presenciou pessoas que pagaram esse valor, estavam nos Estados Unidos e nos procuraram querendo a legalização. Mas já começou pelo caminho errado, já entrou errado, já começa a criar dificuldades desde o início. E profissionais qualificados, às vezes, um engenheiro, um advogado, pessoas qualificadas optando o caminho errado por falta de conhecimento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a pessoa faz o caminho errado,
e ela é deportada, como os Estados Unidos têm feito isso desde o final do ano passado, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas serem deportadas, ela fica com uma sinalização no sistema. E durante quanto tempo ela não pode entrar nos Estados Unidos ou ela não pode mais entrar nos Estados Unidos? Depende do tempo que ela ficou, depende de alguns elementos ali, mas uma média de a partir de 3 a 10 anos de banimento. Então, mas assim, na prática, essa pessoa, dependendo da infração que ela cometeu, a punição legal pode ser até 10 anos, mas a gente sabe que, mesmo após esse período, aquela pessoa vai ter muita dificuldade de conseguir retornar para os Estados Unidos. É engraçado porque as famílias que têm origem europeia, eu sou de família italiana, e eu sempre quis morar na Itália, já busquei advogados na Itália, tenho todo o processo legalizado, né, e nos últimos anos eu tenho conversado mais sobre como poder morar lá para trabalhar, para ter uma casa, para ter um negócio. Então, o que vocês trouxeram de planejamento vale para qualquer lugar do mundo, né? Mas existem pessoas que não têm origem comprovada e que sempre sonharam em morar nos Estados Unidos, porque a gente cresce vendo os filmes dos Estados Unidos, né? A gente cresce com o sonho americano, da família americana, né? E como é que é esse dia a dia, né, dos bastidores, né? Quais são os maiores desafios, ou para vocês também, que passaram por desafios e aprendizados que marcaram essa fase inicial da vida profissional de vocês nos Estados Unidos, ou das pessoas que chegam aí para poderem trabalhar? Legal, Cláudia, porque uma coisa que a gente estava, você acabou de fazer um apanhado do que acontece na prática, e a gente pode perceber que os Estados Unidos talvez sejam um país mais abertos para receber imigrantes. Na Itália, por exemplo, você precisa ter ligação sanguínea, você tem que ter uma árvore para chegar ali. Você pode conseguir a cidadania de outras maneiras? Sim. Portugal, mesma coisa, você consegue a cidadania por outras maneiras, investimento e tal, também, mas os Estados Unidos está aberto para qualquer tipo de profissional, seja aquele que tem qualificação, seja aquela pessoa que tem um laço familiar, ou seja, os Estados Unidos continua sendo uma ótima opção. Eu, por exemplo, não tenho cidadania, minha esposa tem cidadania italiana, mas se não fosse por conta dela, eu não tinha a menor chance de morar na Itália, não tenho nenhuma descendência italiana, não tenho nenhuma árvore que me leve até lá. Então eu não conseguiria morar lá, mas eu provavelmente, por conta da minha trajetória profissional, poderia morar nos Estados Unidos, e que acaba sendo o grande destino da maioria das pessoas, talvez o destino mais sonhado da maioria das pessoas. Então, e isso nada mais é do que esses são os desafios que a gente encontra e que as pessoas encontram. Quais são os desafios? Primeiro, entender que é possível, entender o caminho que tem que ser estruturado. No início, quando a gente começou a falar sobre a imigração com mais força na internet, eu não vou te enganar não, mas parecia golpe. Então você dizer para a pessoa que ela poderia morar nos Estados Unidos de forma legal, que ela poderia levar a empresa para os Estados Unidos, parecia golpe, porque até então o único jeito era o coiote, era aquela novela que tinha na Globo, então até então aquela era a maneira conhecida. Quando a gente começou a falar do assunto, a gente enfrentou muito desconhecimento, as pessoas não acreditavam que aquilo era possível, parecia que a gente estava falando de um sonho, parecia que a gente estava vendendo uma coisa impossível, mas hoje em dia a gente conseguiu trazer um grau de conscientização muito grande. Não à toa, as pessoas hoje em dia que começam a pesquisar de green card, começam a pesquisar de residência permanente, já tem pelo menos o EB2NW na ponta da língua, que nada mais é do que um monte de letrinha louca. Ninguém sabe o que é EB2NW, mas quem conhece, quem pesquisa um pouquinho mais EB2NW sabe que é um visto de segunda preferência que leva ao green card. O NW nada mais é do que a abreviação de dispensa do empregador em razão da necessidade do interesse nacional e da necessidade do país. Então, todo mundo que começa a pesquisar já tem essa letrinha na ponta da língua e ela é o pontapé inicial do sonho americano. Então, o desafio, eu não tenho a menor dúvida, de que foi conscientização. Eu quero saber, você falou que a pessoa, basta ela ter uma faculdade, né? Eu sou graduada em música, depois eu fiz uma migração de carreira para o marketing, acabei fazendo relações internacionais, sou pós-graduada pela USP também. Então, pelo que você falou, eu sou elegível. Agora, um dentista que quer largar o seu consultório aqui e abrir um consultório nos Estados Unidos, ele precisa passar por algum tipo de apply? Ele precisa fazer alguma prova para ele provar que ele é dentista?
Sim, legal, boa pergunta. Uma dúvida de muitos dos nossos clientes, principalmente os profissionais da área de Tudo que temos um cliente em breve, hein? Cláudia vem para os Estados Unidos, pelo que eu estou percebendo. Cláudia Cardilho virá morar nos Estados Unidos muito em breve. Eu adoraria, mas eu prefiro ainda a Itália. É o meu lugar de coração, né? Justo. Justo, mas em relação ao exemplo hipotético que você trouxe para a gente, principalmente profissionais da área de saúde ou profissões que são reguladas aqui nos Estados Unidos, existe um processo de revalidação do diploma. E aí muita gente acaba se confundindo. Existem duas situações diferentes. Uma é a imigração. Uma é a legalização da sua e da sua família, então desse dentista, da esposa, dos filhos, de poderem morar e viver nos Estados Unidos. Esse é o processo, por exemplo, da B2NW. Isso não tem nada a ver com a revalidação do diploma. Esse dentista sendo aprovado, recebendo o Green Card, se ele quiser atuar como dentista nos Estados Unidos, existem processos burocráticos que precisam ser respeitados. Existem algumas exceções. Os Estados Unidos é um país que cada estado tem as suas regras. Então, por exemplo, para os médicos, alguns estados estão flexibilizando esse processo de revalidação de licença, está facilitando bastante a entrada de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Muito, muito em breve, certamente, vai alcançar os dentistas também. Ou então, um outro exemplo, muitos de nossos clientes acabam optando, é esse dentista que, às vezes, ele é mais um empresário do que tem mais uma atuação de gestão dentro do seu consultório no Brasil do que uma atuação clínica propriamente dita. E quando ele vem para os Estados Unidos, ele fala, não, minha ideia é realmente investir no consultório, de repente abrir uma franquia. Já teve clientes que abriram franquias aqui nos Estados Unidos. E aí ele vai contratar os dentistas, ele vai contratar a equipe especialista, a equipe clínica dentro do consultório dele. Ou seja, ele não está atuando, e nesse ponto não há que se falar sobre revalidação da licença. Então, também depende do objetivo profissional daquele aplicante. Para os advogados, por exemplo, existem várias exceções em estados. Existem estados como Washington, D.C., que você pode ter um advogado licenciado nos Estados Unidos como sócio. Tem estados como Utah, que você sequer precisa ter um advogado licenciado ou sequer precisa ter a revalidação da sua licença aqui. E por aí vai. Então, depende um pouco da sua atuação, do que você pretende fazer como profissional, como empresário, e aonde você vai morar também, mas sempre há caminhos para a gente ajudar e auxiliar o profissional que tem exceções. Existem dois tipos de profissionais. Cláudia sabe bem, até porque ela trabalha com isso, alta performance. Então, tem o profissional executor, que é o profissional que vai precisar revalidar o diploma, que é o médico que vai atender, que tem paciente de meia hora, é o dentista que tem consulta de meia hora, é o advogado que vai peticionar e vai protocolar o caso e vai para a corte discutir, e isso é vocação. E tem também os profissionais que são empresários, que é o nosso caso, né? A gente comanda 2 escritórios hoje, a gente tem uma equipe com mais de 30 pessoas, alguns advogados licenciados nos Estados Unidos que abraçam mais estados do que propriamente a Flórida, então a gente pode advogar em outros estados também. Então, existem 2 tipos de profissional. E aí as pessoas se prendem muito eu sou um dentista, e na maioria das vezes o dentista ele é dono da clínica dele. E quando ele está um pouco maior, ele tem 2 outros dentistas trabalhando para ele. Ou seja, ele já não é mais só um dentista executor, ele já é um dentista empresário. Para esse personagem, ele pode perfeitamente trazer o conhecimento dele empresarial para os Estados Unidos, aplicar as técnicas dele aqui no sentido de operação do negócio, mas quem vai meter a mão na massa é um profissional habilitado aqui, qualificado aqui. Mas a gente tem também o profissional que vai buscar, que é vocacionado, que adora fazer aquilo. Para esses profissionais o caminho é um pouco mais longo, mas sim, ele é totalmente aberto, porque, enfim, a maioria dos créditos do Brasil são aproveitados aqui, então às vezes você precisa fazer pouquíssimos créditos, quando não só a prova, ou seja, você consegue se recolocar no mercado de trabalho com muita facilidade. Excelente explicação que vocês trouxeram, porque deu para entender que existem várias etapas. Então, a primeira é legalizar a ida, para depois legalizar a profissão, né? E no começo eu não tinha entendido, e acredito que quem estivesse nos ouvindo, quem esteja nos ouvindo também, né? Então é legal vocês pontuarem exatamente isso, para que a gente possa entender
qual é o passo a passo para se fazer, né? O legal desse ponto, Cláudio, só para aproveitar o seu gancho, inclusive a gente estava, antes de entrar nessa reunião, a gente estava fechando com um cliente que é dentista, e a gente passou por uma série de reuniões porque ele estava preocupado com a revalidação de licença e tudo mais. E uma coisa que a gente passou para ele, e passa para todos os nossos clientes, é que o processo migratório, para quem está no Brasil e para quem não tem pressa, é um processo de médio prazo. A gente está falando aí talvez 1 ano e meio, 2 anos, entre a aplicação e o green card. O que a gente recomenda? Use esse tempo a seu favor. Todo esse processo de revalidação, que às vezes o profissional precisa estudar de uma maneira mais densa uma determinada matéria, fazer os steps, que são os passos de revalidação, você não precisa esperar ter a aprovação final. Então, faz de maneira paralela. Alguns clientes que pretendem entrar no mercado de trabalho norte-americano, começam a trabalhar o seu LinkedIn, começa a mexer no seu LinkedIn, começa a se conectar com profissionais da área de recursos humanos aqui nos Estados Unidos, procura, você é da área de tecnologia, vê quem é o RH do Google, manda mensagem, oi, tudo bem? Eu estou aqui no Brasil, estou fazendo um processo migratório, mais ou menos daqui 1 ano e meio eu vou ter uma licença. Não é para pedir emprego, é só para se conectar, fazer network, uma coisa tão importante. E hoje as redes sociais, e principalmente o LinkedIn, nos possibilita fazer essa conexão a milhares de quilômetros de distância. Então, o cliente que consegue usar, entende isso, e o inglês, por exemplo, também, pode começar a estudar, aperfeiçoar inglês ao longo dessa espera do seu processo de green card. Então, o cliente que consegue usar esse tempo a seu favor, quando tem a aprovação, está muito mais pronto e preparado para entrar no mercado de trabalho, seja qual for a profissão. Até quero perguntar para você, porque nos países da Europa a gente precisa fazer o TOEFL. Uhum. Para trabalhar nos Estados Unidos, tem alguma prova de inglês oficial que a pessoa precise fazer? Não, o TOEFL ele é exigido se você quiser fazer um mestrado, por exemplo. Eu fiz o TOEFL para entrar no meu LLM. Para quem não quer seguir, aliás, o TOEFL só é necessário para quem quer seguir carreira acadêmica. Se você não quiser seguir carreira acadêmica, não precisa fazer o TOEFL. Eu nunca vi nenhuma vaga de emprego. Do ponto de vista migratório, não existe nenhuma exigência de proficiência em inglês, e no mercado de trabalho também não. É muito legal isso, porque acaba facilitando, né, para as pessoas que estão indo. E vocês, os dois, comandam 2 escritórios diferentes, e vocês são sócios nos 2 escritórios, é isso? Como é que surgiu essa sociedade e em que momento vocês perceberam que podiam transformar e unir as experiências pessoais de vocês em um modelo de negócio consolidado? Pois é, o que a gente fez, na verdade, foi atender, a gente sempre teve um único foco, né, continua tendo, que são as famílias, que a gente nem chama mais de cliente, porque de fato são famílias que viram nossos amigos, que frequentam as nossas casas, porque a gente acaba sendo a grande referência daquela família que está chegando nos Estados Unidos. Seja porque a gente fez o processo legal deles, seja porque a gente já está aqui há mais tempo, seja porque a gente construiu um laço de relacionamento ao longo do pleito imigratório. Então a Premium, que é o nosso primeiro escritório, ele surgiu como um braço para informar e conscientizar e planejar a vinda da família de forma legal para os Estados Unidos, um planejamento estratégico e migratório. O escritório de advocacia, que a gente também é sócio, ele surgiu com uma necessidade legal, para que a gente possa fazer isso dentro da lei. Porque em que pese você possa solicitar o pleito migratório em tese, ele é pessoal, você pode fazer sozinho, você pode preencher um formulário, mandar os seus documentos para lá e eles vão examinar, para ficar inclusive mais democrático o processo. Mas a gente sabe que com o grau de exigência subindo a cada vez mais, o governo Trump com o grau de exigência lá nas alturas, a gente sabe que é importante você ter um pleito muito bem construído no sentido estratégico e também você ser representado por um advogado. Daí surgiu o nosso braço jurídico, daí surgiu o nosso escritório de advocacia. Então a gente tem hoje em dia 2 empresas e outras pequenas empresas que fazem muito mais essa parte de, por exemplo, o Henrique mencionou agora o inglês, então a gente tem uma empresa dentro da Premium que é quem ajuda a evoluir esse inglês até um ponto interessante. A gente tem uma empresa que ajuda a recolocar no mercado de trabalho, com a construção de um currículo voltado para o LinkedIn americano, que vai te colocar na vaga que mais se encaixa no seu perfil profissional e a sua experiência que você traz do Brasil. Então, a gente construiu as empresas pensando no cliente. Se ele tiver uma outra necessidade amanhã, a gente vai pensar em solucionar esse problema que essa família
trouxe para a gente ou apresentou para a gente. Nem sempre a gente cobra, e aí aparece até loucura, mas vocês construem empresas e não cobram por alguns serviços. Não, boa parte deles a gente não cobra, porque a gente vivenciou, boa parte deles são dicas, são recomendações, são sugestões, são experiências que a gente compartilha, mas é isso que faz, e isso que fez com que a nossa empresa fosse uma das maiores, se tornasse uma das maiores nos últimos 2 anos, com maior crescimento. Por quê? Porque quando a gente tem de você, Cláudia, muito bem, você vai falar para o José, para a Maria, para o Pedro, para o Augusto, olha, eles são incríveis, porque às vezes a gente nem conseguiu ainda o seu green card, mas o que a gente fez por você, com o intuito de ajudar, porque a gente passou por isso, fez com que você nos recomendasse para várias pessoas. Então, pensar na família e pensar nas pessoas que estão vindo para os Estados Unidos fez com que a gente tivesse uma amplitude muito grande com relação a empresas e a negócios. Um ponto importante também em relação a isso, o que a gente percebeu ao longo dos anos aqui nos Estados Unidos, o processo migratório, ele não é o fim, ele é o início. Você está começando a sua vida nos Estados Unidos. Então, a gente percebia muitas famílias, muitos aplicantes, quando recebiam o green card, gastavam tanta energia no green card, que obviamente é extremamente importante, mas recebiam o green card e achavam que o green card ia vir com um cheque de $1 milhão, com emprego, com escola. Não, é só um documento. A sua vida, pelo documento em si, não muda em nada. Obviamente que o documento abre portas, mas você precisa saber ali quais portas abrir, você precisa ter as chaves. Ele só vai te dar, só é um caminho, só é a estrada. Ele não é o fim por si só. E a vida civil continua nos Estados Unidos. Os problemas continuam, os problemas acontecem. Pode acontecer um acidente de trânsito, por exemplo, seu pneu pode furar, você precisa se comunicar, você precisa tirar carteira de motorista, você precisa aplicar para uma vaga de trabalho, se você está começando a sua empresa, você precisa saber aonde você vai escolher o endereço da sua empresa, você precisa fazer estudo de mercado, enfim, por aí vai. São N situações de vida que acontecem se você estiver na Itália, nos Estados Unidos ou no Brasil. Não faz diferença. Então, a gente com a SLS e com a Prima, a combinação dessas duas instituições, a gente consegue ajudar o cliente na caminhada e depois também quando ele chega aqui nos Estados Unidos, que é onde de fato a vida dele nos Estados Unidos começa. Então, eu acho que dessa maneira a gente conseguiu atender e ajudar. Aquela pergunta que você fez lá atrás sobre educar os clientes e ajudar, passa muito pela Prima. A questão do LinkedIn, usa o tempo a favor. Não precisa esperar chegar nos Estados Unidos para você melhorar o seu inglês, para você aperfeiçoar o seu LinkedIn, para você fazer 1 milhão de coisas. Às vezes até os filhos, criança já começa a se preparar para entrar numa escola. A gente tem uma parceira que ajuda, faz um planejamento de qual é a melhor escola para o seu filho, quais são as melhores matérias. É um sistema educacional brilhante, mas tem lá suas diferenças com o Brasil. Então, a gente ajuda nessa adaptação. Enfim, é um mundo de oportunidades que a gente tenta abraçar e ajudar o cliente em todas as situações. E por isso que o tempo ele precisa ser extremamente programado, né? Quando a gente fala de 1 ano e meio, 2 meses, 1 ano e meio a 2 anos, a gente realmente precisa utilizar esse tempo a favor, né? A pessoa precisa utilizar, porque não é só o chefe de família ou o empresário que está mudando, ele está levando a esposa, está levando a família que muitas vezes não fala inglês, né? Então é legal todos chegarem já falando alguma coisa, né? Para se sentirem pertencentes, né, a esse novo lugar, né? Com certeza, com certeza. A família inteira está na mesma página. É super importante isso, e a gente toca nesse assunto desde o início, desde a primeira reunião. É sempre importante a gente fazer alguma reunião com o casal, pelo menos o casal juntos. Marido, esposa, juntos, conversando com a gente, fazendo perguntas. Quando a gente faz a primeira reunião de alinhamento, está só um dos dois, a gente normalmente incentiva uma segunda reunião com a família completa, para ficar todo mundo na mesma página, todo mundo entender o processo. Por exemplo, nos grupos de trabalho, grupo de WhatsApp que a gente cria com o nosso time inteiro, é super importante estar o casal ali naquele grupo, porque é um trabalho que demanda energia, demanda tempo, demanda comprometimento da família. Se a família não estiver na mesma página, cedo ou tarde vai ter algum problema, uma mudança muito grande. Então, a gente também, inclusive nessa ajuda psicológica, emocional, porque, de novo, a gente passou por isso, nosso time passou por isso, a gente sabe que de novo, é simples, mas não é fácil, tem lá suas complexidades, tem as dificuldades que a vida nos oferece, então a gente está ali para ajudar e mostrar qual a melhor forma de vocês chegarem aqui nos Estados Unidos com o pé direito e prontos
para aí sim começar uma nova jornada. Se você estiver pronto, assim, a sua carreira exponencial, o seu crescimento exponencial, o seu crescimento da sua família, da sua empresa, da sua carreira, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista educacional dos filhos e por aí vai. Mas você precisa estar pronto, precisa estar no trilho para aproveitar aquele embalo. Exatamente, porque senão acaba que o marido vai na frente, abre a empresa, faz todo o processo de mudança, e quando a esposa chega lá, ela não fala inglês ainda, ela não se adapta, ou ela tem dificuldade de adaptação, e muitas vezes eu conheço famílias que a esposa acaba voltando com os filhos e o marido continua durante um tempo, depois volta também, porque não se adaptaram, né? Então tudo isso tem que ser muito programado, né? Eu torço o nariz quando tem família que algum membro da família vem antes. Eu não escondo, torço o nariz. Muito legal você falar isso. É péssima ideia. Se alguém está nos ouvindo, planejando, não, meu marido vai primeiro para ver se é bom. Não, é péssima. Não, assim, a chance, tem casos de sucesso, claro que tem, enfim, mas a chance de não dar certo, quantos clientes, né, Bruno, a gente já percebeu que aí o marido veio primeiro, aí a esposa vem depois e não se adapta, porque o marido, às vezes, já passou pelo processo de adaptação, que quando ela chega, ele está num nível de adaptação mais avançado, então você acha que vai ajudar, mas às vezes não ajuda, atrapalha, enfim. Ou então, quando vem o casal e os filhos ficam no Brasil, aí bate a saudade dos filhos, atrapalha o desenvolvimento dos filhos. Não é essa a intenção, não é esse o objetivo, não é o objetivo da nossa empresa, pelo contrário, é a família unida, vindo junto. Se for necessário todo mundo esperar no Brasil para chegar junto, Henrique, então eu só posso ir daqui a um ano. Tudo bem, então vem daqui a um ano. Não precisa ter essa pressa. Eu não gosto quando a família se separa, sinceramente, e nossa experiência mostra que a chance de dar errado é muito grande quando isso acontece. E esse education que vocês fazem, ele é extremamente importante para quem está nos ouvindo, entender que a família precisa preencher todos os pré-requisitos, que é o que você falou, né? Estarem sempre na mesma página, né? Isso é fundamental para que todos tenham sucesso juntos, né? O planejamento migratório, ele se divide em 3 pontos, né? Planejamento financeiro, não pode deixar de ter, porque ninguém quer que o pleito imigratório tire o sono, todo mundo quer dormir de noite. Planejamento psicológico, a gente tem que estar preparado, porque a gente sempre imagina um processo muito simples, mas ele pode não ser. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para qualquer pedra no meio do caminho. E o último é o planejamento familiar, que é o mais importante. A gente deixa ele por último porque as pessoas pensam no financeiro antes de qualquer coisa. Mas o planejamento familiar é exatamente isso. A família inteira está na mesma página, é fazer essa mudança pensando no filho. A gente entrega um green card, a gente entrega uma cidadania americana, não é para a gente, nossa satisfação pessoal, é para quem está por vir, é para quem ainda é criança, porque a gente, bem ou mal, construiu as nossas carreiras no Brasil. Não à toa, os Estados Unidos reconhecendo isso, te entregam um green card. Só que você tem que pensar neles, porque se você pensar só no marido ou na esposa que quer expatriar a empresa, que quer crescer profissionalmente, você vai deixar de olhar quem está com você, o seu companheiro, a sua esposa, o seu marido. Seus filhos querem mudar? Seus filhos estão nessa mesma página? Mas eles não têm idade para isso ainda. Ok, mas a sua esposa quer mudar com você, o seu marido está nessa mesma frequência. Então, esse planejamento migratório, quando ele tem esses 3 componentes alinhados, é a receita do sucesso. Muito legal vocês falarem isso, porque realmente o planejamento familiar ele é extremamente importante e muitas vezes a gente precisa colocar aí em primeiro lugar, né? E eu quero saber de vocês, porque vocês dois têm perfis profissionais diferentes, né? E tem formas de se comunicar também diferente. Como é que essas diferenças ou esses skills diferentes, eles se completaram na hora de atender as famílias? Se vocês atendem só famílias ou estudantes e profissionais também que querem ir para os Estados Unidos? Uma boa pergunta. Eu acho que essa dobradinha é a que fez toda a diferença no início da nossa carreira e da construção, porque a gente claramente tem 2 perfis. Eu sou um cara mais brincalhão, eu sou um cara que, de certa forma, posso transmitir menos confiança, e em contrapartida a gente tem o Henrique, que é um cara extremamente estudioso, é um cara que transmite muita confiança. Então, se a família tem um amigão, que é quem ele pode ligar e falar, puxa vida, que saco esse processo. Ela tem alguém que pode falar, caramba,
que eu preciso fazer na minha estratégia migratória para fazer com que a gente tem dois perfis que se complementam. Então, eu acho que isso que faz muita diferença, faz com que a família se sente plenamente atendida. Claro, tem pessoas que se conectam a mim, tem pessoas que se conectam ao Henrique, tem pessoas que se conectam a nós dois, cada um dentro da sua característica. Então, acho que essa foi talvez esse seja o nosso grande diferencial. A gente brinca que nós somos a dupla sertaneja da imigração, que é o Bruno e o Henrique. Uau! Isso é fantástico! Olha, todo mundo gosta de uma dupla sertaneja, justamente porque enquanto um está fazendo a primeira voz, o outro está fazendo a quarta, né? E é essa diferença que completa, né? Então, é muito bom você falar nisso. Nós estamos vivendo um momento dentro de um cenário global que tem trazido muitas mudanças, mas como a gente já falou no começo da nossa entrevista, os Estados Unidos ele tem mudado bastante, principalmente quando se trata em relação à imigração. O que as pessoas realmente precisam se preocupar antes de se planejarem ir para os Estados Unidos? Legal, excelente pergunta, provavelmente a pergunta que a gente mais tem recebido nos últimos 11 meses já, 10 meses do governo atual. Então, desde que o presidente Donald Trump assumiu a administração, essa pergunta é recorrente. E a principal resposta, na minha opinião, é no sentido de que aquela família, aquela pessoa que sonhava vir para os Estados Unidos e sabia que tinha um jeitinho brasileiro para chegar aqui, porque meu primo foi de Coyote, casou com uma americana e aí comprou o casamento e não sei o quê, e está lá há 50 anos. Esse jeitinho não vou nem falar que está com os dias contados, que na minha opinião já acabou. Não vejo formas hoje de alguém burlando as regras do jogo chegar a uma legalização. Então, em contrapartida, quem segue as regras do jogo, quem segue o caminho correto do planejamento, da legalidade, acaba sendo beneficiado. O presidente já deu diversas entrevistas, se vocês jogarem no Google, por exemplo, aí não sou eu que estou falando, são palavras dele, em entrevistas dentro da Casa Branca, entrevistas coletivas com a imprensa, ele sempre diz que ele é a favor da imigração legal e da imigração qualificada. Aquele profissional que é qualificado, que é acima da média, ele é bem-vindo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se tornou o que é graças a esses profissionais. Os Estados Unidos sempre é como se fosse Copa do Mundo, uma seleção que você pode escolher os melhores jogadores ao redor do mundo, você monta a sua seleção para ganhar a Copa do Mundo. Então, os Estados Unidos se tornou a potência muito por conta disso. Então, que se vocês forem e olharem aí os principais diretores da Google, os principais diretores da Meta, os principais diretores da Apple, que são da Tesla, por exemplo, são as principais, pega as 7 maiores empresas do mundo e olha ali o seu nível C-level, você vai perceber que talvez 90% desse time é de não americanos, são estrangeiros que vieram através de um H-1B, através de um visto de estudante, através de uma B1. O Elon Musk, por exemplo, começou a sua jornada aqui como estudante e se tornou o homem mais rico do mundo, e por aí vai. Então, tem duas visões nessa mudança migratória que tem acontecido. É uma preferência assumida para o imigrante qualificado. A imigração a administração anterior do governo Joe Biden tinha um viés mais humanitário. E aí não estou entrando no mérito certo ou errado, era um fato. Era uma imigração humanitária. Emitia diversas autorizações temporárias para pessoas do Afeganistão, da Venezuela, de países que sofriam com alguma situação de guerra, etc. E os Estados Unidos oferecia uma estadia temporária para esses estrangeiros. O Trump acabou com isso. Ele falou, não, o nosso viés não é humanitário, o nosso viés é qualificação profissional. É B1, é B2NW, OL, nessa sopa de letrinhas, é o empresário, é o profissional que tem a faculdade, que tem graduação, que tem experiência profissional e por aí vai. Então, essa é uma visão. E para quem está vindo de maneira legal e seguindo e respeitando essas regras, a gente percebe aprovações todos os dias, estão sendo beneficiados. Então, o principal recado é esse. O jeitinho brasileiro não está em desuso, não saiu de moda, vamos dizer assim. Mas, do ponto de vista legal, se você conversar e, óbvio, perceber que tem os elementos necessários para uma aplicação, é o momento certo, é o momento perfeito para aquela pessoa qualificada aplicar e vir para os Estados Unidos.
Sobre os profissionais altamente qualificados que você estava falando, voltando aos diferentes tipos de vistos, como é que as pessoas fazem para tirar um green card? Muito boa pergunta, de novo, porque a gente volta a falar um pouco sobre a informação, o desconhecimento, né? A gente tem profissionais muito qualificados, extremamente qualificados, e que não tem a menor ideia de que essas qualificações, que para eles é uma coisa comum, porque o mercado de trabalho brasileiro é extremamente exigente, não à toa você praticamente precisa ser graduado no Brasil para se posicionar, o que não acontece nos Estados Unidos. Então, esses profissionais brasileiros, eles se qualificam naturalmente. Os empresários brasileiros, eles se tornam extraordinários naturalmente, porque para você vender a sua companhia, você tem que ter autoridade, você tem que ter matérias na mídia, você tem que ter reconhecimento, você tem que investir no seu negócio, e esses investimentos que você faz ao longo da vida na sua carreira são recompensados no futuro. Então, esses são profissionais extremamente bem vistos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a possibilidade de fazer uma seleção dos melhores e dos maiores, e o que talvez o que mais me alegra é pegar profissionais no Brasil que têm pouco reconhecimento e que ganham muito pouco no Brasil, como é o pessoal de TI, como são os policiais, e apresentar para eles uma história de vida completamente diferente, uma história de carreira completamente diferente, e mostrar para eles que a carreira deles, que tudo que ele construiu, graduação, tempo de experiência profissional, evolução na carreira, autoridade, exposição, né? Você se expõe, você palestra, você fala em grandes eventos. Isso tudo tem um reconhecimento absurdo nos Estados Unidos, e isso te coloca muito próximo de um visto imigratório que leva ao green card, porque os Estados Unidos estão em busca dos melhores. Talvez seja o único país do mundo capaz de pensar os melhores e trazer para cá, para que o país evolui junto com esses profissionais qualificados que não estão necessariamente aqui dentro. E existe alguma diferença se a pessoa quiser morar em Miami ou em Washington, D.C., ou é tudo igual? O visto ele é igual para todos? É só uma questão de ser mais feliz ou ser menos feliz. Se você quiser morar na Flórida, você vai ser mais feliz. Se você quiser morar em Washington, você vai morrer de frio e não vai ser tão feliz assim. Mas não fala mal de Washington DC, a gente tem conexão com os dois estados, a gente tem escritório em Washington DC. Muito legal isso, né? Porque as pessoas pensam que porque elas vão morar no Nordeste ou em São Paulo é diferente, e por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, para saber se existe alguma diferença também, né? E ao longo do tempo que vocês estão aí, pelo que vocês me contaram, vocês atendem desde famílias comuns, como a gente, até altos executivos, empreendedores que querem desenvolver franquias, especialistas renomados. Qual destes, ou qual, sem expor nome de ninguém, mais marcou vocês pela transformação que o planejamento imigratório proporcionou? Olha só, que legal, boa pergunta. Eu tenho um cliente aqui em mente. Vou dar um exemplo, depois o Bruno dá outro. A gente tem um cliente que é do ramo da aviação, um alto executivo muito bem estabelecido no Brasil. Ele é dono de uma empresa, de uma companhia aérea. E queria, do ponto de vista, para ele, do ponto de vista logístico, era super importante a empresa ter uma base aqui nos Estados Unidos. E ele tinha uma aplicação de EB2NW aprovada. Então, a EB2NW é um visto de segunda preferência, que gera o green card, e ele já tinha aprovação dos 140. Só que esse processo, que leva 2 anos, mais ou menos, 2 anos em média, ele é feito por várias etapas. A aprovação acontece talvez um ano e meio antes da emissão do documento final. Então, você pode já saber que foi aprovado, mas ainda tem trâmites burocráticos, até você receber um documento, leva mais 1 ano e meio. E esse profissional estava perdendo dinheiro, porque ele precisava por questões logísticas, de novo, ele comprava muitas aeronaves da Europa, e os Estados Unidos é um mercado muito importante para ele estava deixando dinheiro na mesa, era um diferencial, e aí a gente fizemos uma readaptação da estratégia, fizemos uma aplicação de um visto temporário que se chama L1A, que ajudamos na constituição da empresa dele aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Então, ele conseguiu abrir um hangar da empresa dele em Orlando com a nossa ajuda. Fizemos a aplicação do L1, foi aprovado, ele foi transferido da empresa dele do Brasil para a empresa americana, 2 empresas do mesmo grupo socioeconômico, isso pode acontecer. Fizemos essa transferência, a empresa foi um sucesso aqui nos Estados Unidos, ele começou a
resolver alguns problemas, né? Porque nós, como empresários, sabemos que é muito importante a gente estar ali, né? No chão de fábrica e sentir o negócio. Então, era a necessidade que ele tinha, a gente conseguiu ajudar, ele veio, passaram-se alguns meses e o green card dele foi emitido. Mas essa diferença de, talvez ele ganhou 5, 6 meses, foi super importante para a projeção da empresa dele aqui nos Estados Unidos. Isso tem mais ou menos 1 ano e meio, hoje em dia a empresa está super saudável, assim, expandindo bastante, então foi uma colaboração ativa nossa que a gente vê ali um resultado muito concreto e muito tangível, como que o pleito migratório precisa andar lado a lado com o planejamento do empresário. O empresário precisa conversar com os advogados, com os escritórios, de maneira ativa para que não deixe dinheiro na mesa. Então, acho que é um grande exemplo que me veio aqui. É muito legal esse exemplo. Eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao esporte para saber se tem referência. No surf, as pessoas falam que o surfista ele tem que vir pegando a onda até chegar naquele momento da crista da onda, né? Porque se ele passar da crista, ele não consegue fazer isso. Na economia americana, você acredita que seja assim também? Se esse empresário da área de aviação não tivesse economizado esses 5 meses, você acredita que tivesse sido mais difícil para ele depois? Eu diria que, usando sua comparação, os Estados Unidos é como se fosse o Havaí. Se você perder a crista da onda, daqui a 1 minuto vem outra. Então, você não perde muito. Se por acaso você perdeu o time, daqui a pouco já vem uma série, você vai ter mais umas 5, 6 ondas para pegar a crista da onda. Então, brincadeiras à parte... Esse é o lado surfista do Rick Squeer, que até eu desconhecia. Não, mas é muito legal a gente falar dessa forma, porque muita gente acha que o mercado ele é feito de momentos, né? Então, se o mercado está mais complicado aqui no Brasil agora, em função de uma série de coisas que estão acontecendo, ele transfere isso para os Estados Unidos. E você abrindo essas facilidades aí de trazer essas ondas recorrentes, faz com que a pessoa perceba que ela pode, a qualquer momento, tomar essa decisão, né? Eu vou passar a bola para o Bruno já que esse aqui está avançando, ele quer dar a opinião dele em relação a isso, mas uma coisa que a gente percebe morando aqui e que sempre me impressiona, nós já passamos por algumas situações de crise. Assim, a crise para o americano é diferente da crise do brasileiro. A crise para o americano está acontecendo nada, está tendo obra, todo mundo empregado, todo mundo com salário, todo mundo recebendo promoção, todo mundo vendendo, eles falam, não, vai ter uma recessão. No Brasil, quando é crise mesmo. Então, nós brasileiros, quando a gente chega aqui e a gente conversa com o americano, não, está muito preocupado com a recessão, o juros está alto. Não é crise, não é recessão, os juros não estão altos. Comparado aos países de terceiro mundo, Brasil, no nosso caso, nós somos brasileiros, então, quando a gente usa essa comparação, por isso que o brasileiro aqui se dá muito bem, porque existe um exagero quando eles falam de crise. Então, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, tem alguns booms, né? A gente está num boom de inteligência artificial, por exemplo, agora. Talvez seja aí o novo boom para a próxima década. Quem for dessa área e aproveitar, aí a gente está falando de realmente mudar a trajetória da vida, da família, de um nível assim estratosférico, porque realmente está tendo um avanço na área da tecnologia muito grande. Mas um pequeno empresário na área da construção civil, um pequeno empresário, um médico, um dentista, vai ter sempre mercado. Sempre mercado. Os Estados Unidos está sempre, é uma estabilidade muito grande. Então, não vejo como perder alguma oportunidade por questões de tempo. As oportunidades aparecem o tempo todo. O mercado é muito grande, né? Você está sempre com possibilidades, só que você também tem que se adaptar, né? O mercado é muito grande, você tem uma concorrência absurda. A gente estava há pouco tempo atrás num evento com o CEO da Havaianas. A Havaianas é no Brasil disparada maior empresa de chinelo chinelo não, hoje em dia ela tem várias outras coisas, mas a referência, o produto principal é esse. E aqui ele estava contando que ele tinha 82 lojas da Havaianas, ele só tem 2 hoje em dia, não porque não estivesse dando certo, é porque eles vieram com o mesmo modelo que eles traziam do Brasil, que era, vamos ter em tudo quanto é esquina, é um produto barato, um produto confortável, aqui representa lifestyle, lá menos, lá no Brasil é muito mais uma questão de comodidade, facilidade, aqui é estilo de vida, o cara que é prático, fácil, ágil, então não significa que você não tenha que se adaptar, mas o mais importante, eu acho que a mensagem mais interessante disso, é que essas ondas, elas estão sempre chegando, sempre acontecendo, então
foi o mercado financeiro, o mercado imobiliário há pouco tempo atrás, agora é IA, e às vezes essas ondas são só na sua área também. Então, a onda da imigração já aconteceu, então surgiram milhares de escritórios, hoje em dia ficaram os escritórios que realmente tinham um diferencial para mostrar. Então, a vantagem de você estar no mercado gigantesco é que sempre vai ter uma oportunidade, sempre vai ter alguma coisa importante. E o meu exemplo, eu não falo muito de exemplo de pessoas, assim, mas eu falo muito mais, o que me deixa mais feliz é quando a gente consegue mostrar que aquela categoria profissional, que é pouco valorizada no Brasil, aqui tem muito impacto. E eu me refiro a 3 categorias muito importantes. Policial no Brasil é um policial desvalorizado, que entrega a vida para proteger a sociedade, tem muito pouco de volta. Aqui nos Estados Unidos você tem um profissional muito qualificado, que ganha muitíssimo bem. Outro, profissional de TI. O profissional de TI no Brasil, ele ganha 3, 4 mil reais. Aqui nos Estados Unidos está fazendo um salário de 15 mil dólares por mês, 200 mil dólares ano, 250 mil dólares ano. E o engenheiro, por incrível que pareça, o engenheiro civil no Brasil, ele ganha bem. Claro, está falando de uma outra categoria, um outro tipo de profissional. Mas aqui, além dele ganhar o dobro do que ele ganha no Brasil, ele tem muito mais mercado. Os Estados Unidos tem letras, né? tem categorias profissionais que ele valoriza naturalmente, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, se você é um engenheiro, você já tem essa vantagem com relação a outros profissionais. E aí tem muito engenheiro no Brasil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, que está sem emprego, literalmente, já dando 2, 3 mil reais. E quando a gente consegue um green card, quando ele consegue se empregar para ganhar 12, 15 mil dólares por mês, é uma satisfação muito grande você mostrar para aquele profissional que estava desanimado da profissão, que estava fazendo Uber no Brasil, que aqui nos Estados Unidos ele é extremamente reconhecido e valorizado. Então, isso me causa muita satisfação quando eu trato de uma categoria específica que mostra que ele tem valor. E você retratou exatamente o que está acontecendo, né? Muita gente qualificada fazendo Uber aqui no Brasil a gente ter vivido aí a pandemia do jeito que foi e muita gente ainda não conseguiu se colocar no mercado. Então, tendo um pouquinho mais de ambição, ele consegue chegar nos Estados Unidos, né? E nos últimos meses, vocês dois têm se destacado muito na mídia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como referências no mercado de vocês em mobilidade global. Como é que essa visibilidade impactou a atuação de vocês e a forma de orientar quem deseja construir carreira nos Estados Unidos? Primeira pergunta. E se essa visibilidade também tirou vocês um pouco do operacional e vocês deixaram de atender as pessoas para colocarem os seus times à frente? Boa, excelente. Duas excelentes perguntas. Eu poder pensar um pouco mais sobre ela. Em relação a operacional, atender os clientes, é um desafio nosso diário, acho que talvez de todo empresário que vê a sua empresa crescer. Que você vê ela crescer, naturalmente você tem mais demanda, você tem mais clientes, você tem demandas além dos seus clientes, você tem demandas além do operacional, do mão na massa, e você precisa abraçar todos esses elementos para seguir tudo no mesmo traçado. Então, a gente aqui tem uma cultura da empresa muito forte em relação ao nosso time. Nosso time, talvez 90% do nosso time está com a gente há mais de 2, 3 anos, o que faz a gente ter essa cultura enraizada. Então, a gente consegue delegar muita coisa, mas respeitando a cultura da empresa. Acho que talvez esse seja o nosso grande diferencial e continua sendo. Mas, além dessa parte de delegação, na realidade, na prática, eu sempre digo isso, nessa história de que o empresário sai do operacional, é lenda. Isso aí é para quem faz Instagram e quer fazer vídeo de efeito, não, sai do operacional e tal. Na prática não existe, até porque o que é operacional? Talvez a gente aqui conversando com você, Cláudio, fazendo material para um podcast, é operacional também, é marketing, é comercial, está tudo interligado, não existe essa de sair do operacional e vai acabar essa conexão, a gente vai fazer uma reunião com o cliente, a gente vai atender um telefonema, a gente vai revisar um caso, então está tudo muito conectado. Eu confesso que eu não consigo enxergar essa separação e nem acredito nessa separação. Acho que o sucesso de todas as empresas e de todo empresário é ser dinâmico, é saber dar uma entrevista, fazer um podcast. Então, a gente está realmente tendo uma demanda muito grande da imprensa no Brasil, da imprensa aqui nos Estados Unidos, conseguir dar essa resposta, mas, ao mesmo tempo, atender os nossos clientes. A gente faz parte, a gente está em todos os grupos
de todos os nossos clientes, não tem um cliente que eu e o Bruno, nossos números pessoais, não esteja ali naquele grupo. A gente forma grupos de trabalho, né? Nossa maneira de trabalhar é assim. Então, a gente tem o nosso jurídico, a gente tem a case manager, que é a gestora do caso, é o primeiro ponto de contato com o cliente. Tem o meu contato, tem o contato do Bruno. Então, a gente está em todos. Centenas de clientes, a gente está em todos ali, a gente olha todos, responde todos. Eu, o Bruno, às vezes eu respondo, às vezes o Bruno responde. Então, é uma forma de a gente conseguir abraçar tudo. Obviamente, é um desafio, a gente conversa praticamente diariamente, porque aí por trás disso tem família, tem filhos, tem esposa. Então, mas é a vida real, é a vida como ela é, né? Não tem muito o que fazer, é isso, são desafios que a gente ama. Eu, particularmente, adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Então, aprendi a gostar da entrevista. Eu fugia, confesso, dava 1 milhão de desculpas. Não, tô com dor de cabeça, tô com febre, tô ocupado, minha filha não foi para creche hoje. Agora não, agora já tô mais à vontade. Até porque a entrevista, ela chega em lugares que muitas vezes o Instagram não chega, né? Então a gente precisa disseminar o conhecimento em várias plataformas diferentes, né? E os próprios donos, né, da tecnologia nos Estados Unidos, né, como a Microsoft, a Apple e o Grupo Meta, eles mostraram muito isso, né? Que o dono estava à frente do seu negócio, né? É extremamente importante vestir a camisa da sua empresa, né? Com certeza. Eu acho que esse é o nosso... E aí a gente ganhou visibilidade trouxe para a gente credibilidade. Se antes a gente enfrentava a desconfiança, hoje em dia a gente não enfrenta mais isso, mas também mais responsabilidade. Então a gente tem muito mais... As pessoas confiam quase que cegamente no que a gente fala. Então quando a gente faz uma reunião, a gente carrega um grau de responsabilidade muito grande, que se a gente não tivesse desde o início... se a gente não tivesse vivenciado o que a gente vivenciou, porque as famílias, elas passam pelas mesmas angústias, elas passam pelas mesmas preocupações, elas têm os mesmos medos que a gente teve quando a gente estava montando o nosso caso, quando a gente estava construindo o nosso caso. Então, da visibilidade fez com que a gente tivesse mais autoridade, fez com que a gente pudesse falar com mais força, mas trouxe mais responsabilidade, porque as pessoas confiam na gente plenamente. Então, a gente precisa dormir todo dia consciente e sabendo que a gente entregou o melhor para aquela família, que a gente continua entregando. A gente sabe que o resultado nem sempre depende da gente, até porque a gente tem um oficial jogador que não é um juiz de direito. Se um juiz de direito no Brasil, a gente já vê julgamentos completamente diferentes, por isso que tem aquelas brincadeiras, né, que ninguém sabe o que tem na fralda de bundinha de neném, aquela coisa toda. Nos Estados Unidos isso acontece de uma maneira pior ainda, porque os juízes os julgadores são politizados, então a gente entrega o melhor sempre e a gente tem que estar muito próximo para poder, olha, não deu certo aqui, a gente vai refazer, a gente vai mudar a estratégia, a gente vai pensar. Mas a verdade, Cláudia, o que a gente mais gosta, e aí eu tenho segurança para dizer isso, o que a gente mais gosta é da reunião de venda, é daquela primeira reunião com a família, é quando a gente consegue entender quantos anos tem o filho, o que a esposa vai fazer aqui no Brasil, o que o marido pretende com a mudança. Então, por mais que a gente tenha construído uma empresa, por mais que a gente tenha casos aqui espalhados, por mais que a gente tenha que revisar coisas que fazem diferença na vida das pessoas, talvez o que, pelo menos para mim, com certeza, e acho que para o Henrique também, essa conexão, esse primeiro ponto de contato, e a gente adora fazer reunião com pessoas, mesmo fazendo isso de forma massiva por 3 anos, a gente adora estar conectado, trocar áudio, responder as dúvidas mesmo nos finais de semana. Então, a gente vive a empresa 24 horas por dia, porque a gente faz isso com carinho e a gente ama o que faz. Então, é muito fácil você fazer isso, né? E talvez esse seja o grande diferencial da empresa, né? Porque o atendimento, ele é o core, né, da empresa, né? E quando você ama o que faz, você potencializa isso, né? Eu estou adorando a conversa com vocês, mas a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu quero que vocês deixem aqui ou dicas ou quais são os primeiros passos que os brasileiros podem tomar para que eles possam regulamentar a documentação ou que eles possam fazer o processo imigratório seguro e alinhado à qualidade de vida para poderem morar nos Estados Unidos. Bom, eu vou começar, porque eu sou um vendedor, mas eu vou começar entregando antes de vender. O que eu posso deixar de grande dica? Separe absolutamente
tudo o que você tiver. Documente tudo, guarde tudo. Se você ganhou um prêmio, a que se refere aquele prêmio? Cara, você normalmente ganha uma cartinha te convidando para participar da entrega da medalha, tal. Guarda essa cartinha. Se você é convidado para dar uma palestra, guarda aquele e-mail, prepare um material sobre a palestra, guarde aqueles feedbacks sobre a palestra. Então, prepare o seu dossiê, dê mais importância para o que você faz e guarde tudo isso. Às vezes tem uma medalha, pouca gente dá bola, a gente tem algumas aqui, e que podem ser um grande diferencial no pleito, porque aquele concorrente, o outro engenheiro civil, não tem aquela medalha, então você tem aquela medalha. Então, a grande dica para quem pretende migrar, além do planejamento, óbvio, é documentar tudo. Documente tudo. Guarde tudo que você tiver, nada é inútil, nada é besteira, tudo vai ter algum momento no pleito imigratório. E se não tiver, você entregou tudo que você tinha, deixa o escritório entender o que é relevante, o que não é relevante e o que deve ser descartado. E, obviamente, que o segundo ponto é entrar em contato com a gente. Eu não podia dizer nada de diferente, porque a gente vai te ajudar. Se você não estiver pronto, a gente vai te dizer que você não está pronto, a gente não tem mais sofrimento com relação a isso, porque a gente já entendeu que você dizer para aquela família que ela não está pronta para fazer o caso hoje, vai fazer um bem danado para ela e vai fazer com que ela se prepare para estar pronta daqui a 6 meses. Então, dizer não, às vezes, é bom para aquela família. Então, procure a gente, procure o nosso escritório, segue a mim, segue o Henrique, segue a Premium, segue o SLS, vai ser um prazer fazer reunião, tá? Vai ser um prazer muito grande. E eu já vou dar uma surpresa para vocês aqui. Quem fizer reunião, quem falar para a gente, quem agendar com a gente, é uma reunião decorrente do seu podcast, Cláudia, do seu podcast. A gente vai dar um bônus super interessante, vai dar um cupom de $500. Uau, que legal, isso é maravilhoso. Então, deixa as suas mídias sociais, por favor, para que as pessoas também possam te seguir e encontrar vocês, né? Combinado. O meu Instagram é brunolocio.adv, o meu LinkedIn é Bruno Lócio, o meu canal do YouTube é Bruno Lócio, ou seja, extremamente simples. Um tem ADV, os outros não têm ADV. Eu adoro quando a gente normatiza, quando a gente deixa padrão as nossas mídias sociais. Eu falo muito disso para os nossos clientes aqui na agência, porque fica muito mais fácil de encontrar. E eu quero ouvir do Dr. Henrique agora, se você tem alguma dica complementar, quais são as suas mídias sociais para que as pessoas também possam te encontrar. Legal. Primeiro, as minhas mídias também são simples, Henrique Scliar no Instagram, Henrique Scliar no LinkedIn. Eu não tenho YouTube ainda, o planejamento tentando, eu estou tentando tomar coragem para tirar do papel, mas enfim, Henrique Scliar no Instagram e no LinkedIn vocês vão me encontrar. Em relação à dica, eu acho que é isso, um pouco do que tudo comentou, o que eu costumo falar para os nossos clientes e até para o nosso comercial. A gente aqui, como empresa, não tem a pretensão, não tem a soberba de convencer ninguém a se mudar para os Estados Unidos. Essa decisão é da família, essa decisão é sua que está nos ouvindo. Eu não vou convencer, eu não vou falar. Tudo que você sabe, tudo que tem para saber sobre os Estados Unidos, você tem acesso na internet, você tem acesso através de filmes. A gente no Brasil, a gente cresce assistindo Esqueceram de Mim, Esqueceram de Mim 1, 2, 3, 4, 5 mil, não sei quais são os filmes da moda hoje em dia para sessão da tarde do Brasil, mas na minha época era Esqueceram de Mim. Então você olha aquilo ali. Macaulay Culkin já tem 50 anos. Macaulay Culkin tem 50 anos já, né? Mas enfim, a gente indiretamente é bombardeado com a cultura americana. Então, bom ou ruim, vocês já sabem o que é os Estados Unidos. Então, eu não tenho essa pretensão. A pretensão que eu tenho é, se uma vez você decidindo que os Estados Unidos é o melhor local para você e para a sua família, se é esse o seu desejo, eu consigo te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu vou ter que ouvir a sua história profissional. A gente vai ter que conversar. Vamos conversar 1h30, 2 horas, 3 horas, fazer 3, 4, 5 reuniões, quantas forem necessárias, para ouvir, entender e colocar, olha, o planejamento é esse, o custo é esse, é assim, e saber se você está pronto ou não. Eu disse lá no meio do nosso programa que são 180 caminhos diferentes. E eu falo, tem caminho para todo mundo. É um fato, tem caminho para todo mundo. Uns são mais caros, outros são mais baratos. Alguns desses caminhos exigem uma qualificação profissional acima da média. Um outro caminho não exige nada de qualificação profissional, mas exige uma condição financeira acima da média, para que você possa, por exemplo, internacionalizar a sua empresa, e por aí vai.
O ponto importante é, primeiro, o desejo, a vontade, o interesse pelos Estados Unidos. Segundo, a gente vai conseguir te ajudar de maneira legal, de maneira estratégica, para que você e sua família realizem esse sonho de estarem aqui o quanto antes. Enfim, então esse é um pouco do nosso trabalho, essa é a nossa missão, na verdade, é mais do que trabalho, é uma missão. Eu, como Bruno, eu adoro conversar sobre os Estados Unidos, eu adoro ouvir. Antes de surgir a empresa, eu fazia isso praticamente diariamente, porque eu já morava aqui. Então, depois veio a monetização desse meu desejo, dessa minha vontade, né? Desse meu hobby, quase um hobby, mas depois deixou de ser hobby e virou algo profissional, enfim. Então, hoje em dia, a gente faz por prazer, e o ponto é esse: conversar, entender, planejar, e tem caminhos. Olha, eu agradeço muito pelo tempo, pela atenção de vocês e por todos os esclarecimentos que vocês trouxeram, porque eu acredito que são coisas muito básicas que as pessoas precisam saber e que normalmente elas não sabem, porque ir para os Estados Unidos ainda é um grande mito, um grande tabu. Então, muita gente tem o sonho, porém não realiza o sonho porque tem o medo de esbarrar nos tabus, né? E vocês trouxeram de uma maneira muito clara, porque vocês desmistificaram a ida para os Estados Unidos. Muito obrigada pelo tempo e atenção de vocês. Obrigado, Cláudia, foi um prazer. Obrigado, um prazer, a gente está à disposição. Que delícia de episódio que foi hoje, né? Que episódio inspirador. Hoje nós aprendemos que levar uma carreira para outro país, levar uma família para outro país, não é apenas um desafio burocrático, é uma decisão estratégica que existe preparo, visão global, planejamento e orientação qualificada que os nossos convidados, Dr. Bruno Lossi e Dr. Henrique Scliar, compartilharam com conhecimento dessa forma tão clara, tão ética e tão real sobre a vida e oportunidades nos Estados Unidos. Então, até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes, porque construir o seu caminho também significa dar voz à sua história. Nos vemos no Carreira e Suas Vozes do próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.